E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso canal Somente Corinthians aqui do YouTube. Meu nome é Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro gol pelo Corinthians de grandes jogadores que passaram aqui no Timão. Tem o primeiro gol do Ronaldo, o primeiro gol do Romero, o primeiro gol do Sheik, do Paulinho. Tem muitos gols aqui de jogadores interessantes, né? O primeiro gol desses jogadores. Mas antes de começar o vídeo, vamos para a vinheta do canal. Bom, gente, e para começar, vamos falar do primeiro gol de Emerson Sheik pelo Corinthians. Sim, lembram quando que foi? Campeonato Brasileiro de 2011, o Corinthians enfrentou o Avaí na ressacada, o Sheik recebeu na área e de pé direito colocou no cantinho, belo gol do Sheik. O Corinthians infelizmente perdeu 3-2, mas está aí registrado o primeiro gol do Sheik pelo Corinthians, Brasileirão de 2011 contra o Avaí. Então confira aí o primeiro gol do Sheik pelo Corinthians. Levou vantagem o Corinthians, Danilo fez o passe, Emerson Sheik bateu no canto, gol do Corinthians, Emerson Sheik, 30 minutos, primeiro tempo de jogo. Bom, agora vamos falar do Liedson, sim, do Levezinho. O primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu em 2003, na sua primeira passagem, obviamente, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Jogada ensaiada, ele recebeu na área e de pé direito colocou no cantinho. O jogo foi 2-0 pro Timão. Então, confira aí o primeiro gol do Liedson pelo Corinthians em 2003. Ela começou a ser escrita nesta cobrança de falta ensaiada. Liedson recebeu de Renato e fez 1-0. Agora vamos de Danilo, galera. Sim, o Zidanilo. O primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu pelo Paulistão de 2010. Corinthians e São Paulo no Pacaembu, 4-3 pro Timão, e um desses gols, um golaço do Danilo. Ele recebeu de pé direito de primeira, né? Ele meteu no ângulo do goleiro Rogério Ceni, um verdadeiro golaço. O primeiro gol do Danilo pelo Corinthians tinha que ser contra os Bambis, né? Tinha que ser carrasco do São Paulo, Danilo. Então, confira aí o primeiro gol do Danilo com a camisa do Corinthians. O Dentinho fez a jogada pela esquerda. O Ronaldo caiu na disputa com o Miranda, bateu pro gol! Golaço! Danilo do Corinthians! Bom, vamos falar agora de Paulinho, galera. Sim, o volante Paulinho, o primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu pelo Brasileirão de 2010, Corinthians e Santos no Pacaembu. O Timão fez 4-2 e o último gol do Corinthians foi de cabeça do Paulinho no cruzamento do Roberto Carlos e o Paulinho fechou a vitória de cabeça. Então confira aí o primeiro gol de Paulinho com a camisa do Corinthians contra o Santos em 2010. Se o Santos estivesse vencendo o jogo, insatisfeito com a mudança também. Vem Roberto Carlos, o cruzamento é bom, Paulinho de cabeça! Gol do Corinthians! É de Paulinho aos 40 do segundo tempo. 4 para o Corinthians! Bom, agora vamos falar de Romarinho. Sim, olha o Romarinho aí, gente. E o primeiro gol dele pelo Corinthians foi contra quem? O Sem Mundial, né? Contra o Palmeiras em 2012 pelo Paulistão. Ele, de letra, marcou o primeiro gol do Corinthians na vitória por 2-1 contra o rival em 2012. Então confira aí o belíssimo gol de letra do Romarinho, o primeiro gol dele pelo Corinthians. O clima é bom, quer dizer, nada vai modificar isso. Olha o time do Corinthians chegando com o Liedson, cruzamento feito, que golaço! Romarinho, gol! Romarinho do Corinthians! Em grande estilo, ele faz o primeiro gol dele com a camisa corintiana. A bola do Liedson meteu na letra da bola.
Bom, galera, vamos falar agora do craque Neto. Sim, o primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu em 89 contra o Tiradentes do Pacaembu. O Corinthians fez 5-0 e um dos gols do Neto, cobrança de falta. Tinha que ser cobrança de falta, né? O goleiro ainda tentou evitar, mas não conseguiu. O primeiro gol do Neto pelo Corinthians foi de falta, então confira aí o primeiro gol do craque Neto em 89 contra o Tiradentes. Cobriu o caminho da vitória nesta cobrança de falta. A bola fez uma viagem segura até o ângulo do goleiro Del. Todo dia quando eu pego a estrada. Bom, vamos falar agora do Ralf, gente. Sim, do Pitbull. O primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu em 2010, no Olímpico contra o Grêmio, né? E o gol foi de cabeça numa cobrança de escanteio. O Ralf subiu, fez o gol, o Timão venceu por 2-1 esse confronto em Porto Alegre. Então confira aí o primeiro gol do Ralf ou Pitbull com a camisa do Corinthians em 2010. Bom, galera, vamos falar agora de Fábio Santos. Sim, o lateral esquerdo do Fábio Santos. O primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu no Paulistão de 2011 contra o Santos, no Pacaembu. E numa cobrança de falta maravilhosa, ele fez o primeiro gol do Timão na vitória por 3-1. Então confira aí o belíssimo gol de falta, o único gol de falta do Fábio Santos com a camisa do Corinthians, e é o primeiro gol dele pelo Timão. Que vai arriscar ou o Fábio Santos? É o Fábio Santos de pé esquerdo! Bom, vamos falar agora de Carlitos Tevez, galera. Sim, Tevez. O primeiro gol dele pelo Corinthians aconteceu no ano de 2005 contra a Inter de Limeira. O Timão fez 2-0 e um dos gols do Tevez ele recebeu na área e de pé direito marcou o primeiro gol dele pelo Corinthians. Então confira aí o primeiro gol do argentino Carlitos Tevez pelo Timão. E Tevez foi. De virada ele faz o segundo do Corinthians e o primeiro dele no time. Na comemoração, uma dança um tanto esquisita. Samba não era. Bom, galera, vamos falar agora do Jô, sim, o filho de Itaquera. O primeiro gol dele pelo Corinthians foi contra o Internacional em 2003. O Timão fez 3-1 no Pacaembu e um dos gols foi do Jô, jogada pelo lado esquerdo. Ele recebeu na área e cutucou de canhota com gol aberto. O primeiro gol do Jô com a camisa do Corinthians. Então confira aí o primeiro gol do filho de Itaquera, o Jô, pelo Corinthians. Só que agora o cruzamento encontra um outro garoto, agora com 16 anos, Jô. O terceiro gol do Corinthians, é claro, é o primeiríssimo dele. A virada em cima do Inter é também uma virada. Bom, vamos falar agora do paraguaio Ângel Romero. Sim, o primeiro gol do Romero com a camisa do Corinthians foi em 2014 contra o Bahia em Itaquera. Ele fez de cabeça um dos gols da vitória do Timão por 3-0 na Arena Corinthians. Então confira aí o primeiro gol do Romero com a camisa do Corinthians em 2014. Rola a bola pro cruzamento! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Aproveitando a chance de ser titular! Bom, vamos falar agora do Marcelinho Carioca, do Pé de Anjo. E o primeiro dele pelo Corinthians aconteceu em 1994 contra a Portuguesa. 3-1 pro Corinthians e o gol, acho que vocês já sabem, né? Gol de falta do Marcelinho, né? Tinha que ser. Então confira aí o primeiro gol do Pé de Anjo do Marcelinho com a camisa do Corinthians. Logo depois o empate, falta com Marcelinho Carioca naquela posição. É pênalti para ele. 1-1, o primeiro gol do Marcelinho com a camisa do Corinthians e muita festa. Vamos falar agora do Renato Augusto, gente. O primeiro dele pelo Corinthians aconteceu em 2013 contra a União Barbarense no Pacaembu. E o gol foi de cavadinha, sim, ele recebeu na área e na saída do goleiro Walter, sim, o goleiro Walter que jogou no Corinthians, o Renato de cavadinha fez o gol, foi 3-0 pro Timão. Então confira aí o primeiro gol do Renato Augusto com a camisa do Corinthians. Tocou a bola pro Giovani, vem o chute de longe.
A bola sobrou, Renato Augusto tá legal na área, seu goleiro, acabadinha, que golaço! Gol do Corinthians! É dele, é de Renato Augusto aos 45, já nos acréscimos. Bom, vamos falar agora do meia Jadson, sim, o Magic Jadson. O primeiro dele pelo Corinthians aconteceu em 2014, sim, Campeonato Paulista contra o Oeste, e foi o gol da vitória do Timão por 2-1, num chutaço de fora da área. O Jadson, a gente se lembra, era especialista nisso, então confira aí o primeiro gol do Jadson com a camisa do Corinthians, um belo gol de fora da área. São os dois volantes, aí tá certo o Jadson. Bom, vamos falar agora do peruano Paolo Guerreiro. O primeiro dele pelo Corinthians aconteceu em 2012, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o gol foi numa cobrança de falta, a bola ficou piriricando na área e sobrou pro Guerreiro, de cabeça, marcar o primeiro dele pelo Corinthians. Foi 2-2 esse jogo, então confira aí o primeiro gol do peruano Guerreiro com a camisa do Corinthians. É de longe, ele só joga lá pra dentro da área. Buscando o lance aéreo, Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote! Gol! Guerreiro do Corinthians! E agora, galera, vamos falar do zagueiro Chicão. Sim, o primeiro dele pelo Corinthians foi contra o CRB, pelo primeiro jogo da Série B de 2008. Numa cobrança de falta, ele apareceu livre na segunda trave, só completou. Gol do Chicão, o primeiro dele pelo Corinthians. Então confira aí, o primeiro gol do zagueiro Chicão pelo Corinthians foi em 2008. Dois jogadores do Corinthians, o Chicão e o Herrera mais avançados, os outros três chegam. Olha o Fabinho, olha o gol! Chicão, gol do Corinthians! Agora vamos falar do meia Rodriguinho, galera. E o primeiro dele pelo Corinthians aconteceu em 2015 contra a Ponte Preta em Campinas. Arremesso lateral, a zaga da Ponte afastou errado e sobrou pro Rodriguinho mandar pro fundo do gol, salvando o Corinthians da derrota. Foi 2-2 esse jogo, então confira aí o primeiro gol do Rodriguinho pelo Corinthians. De vantagem sobre o Atlético Mineiro, vice-líder. Subiu Ferron, Rodriguinho! Gol! Bom, vamos falar agora do lateral Fagner, galera. E o primeiro dele pelo Corinthians foi logo no clássico contra o São Paulo em 2014 em Barueri. Foi 1-1 esse jogo e o gol do Timão foi do Fagner, jogada pelo lado esquerdo, e o Fagner apareceu livre na segunda trave, só completou pro fundo do gol, o primeiro dele pelo Corinthians. Então confira aí, o primeiro gol do lateral Fagner pelo Timão foi contra o São Paulo em 2014. Guerreiro, o time chegou na área, Guerreiro, cruzamento, passou pro chute do gol! Gol! Fagner! Gol do Corinthians! Bom, vamos falar agora do atacante Edilson. Sim, o Capetinha tá aqui no vídeo. E o primeiro dele pelo Corinthians foi em 1997 contra o Flamengo. Jogada do Mirandinha, ele jogou na área, sobrou pro Edilson mandar de pé direito no fundo do gol, o gol da vitória do Corinthians. O Corinthians que tava brigando contra o rebaixamento e esse gol ajudou muito o Corinthians a ficar na Série A. Então confira aí, o primeiro gol do Capetinha do Edilson pelo Corinthians foi contra o Flamengo em 97. A bola de graça para a equipe do Corinthians, hein? Olha o Mirandinha na sua, pela esquerda, meteu pelo meio pro Donizete. Edilson pegou a sobra, bateu! Gol!
E galera, vamos agora pro último jogador aqui do vídeo. Sim, foram 20 jogadores aqui e o último é Ronaldo Fenômeno. Sim, não podia faltar o Ronaldo no vídeo, né? E o primeiro dele pelo Corinthians, muitos sabem, né? Contra o Palmeiras em Presidente Prudente, nos acréscimos, finzinho do jogo, tava 1 a 0 Palmeiras, até que o Douglas bateu o escanteio e o Ronaldo na segunda trave, de cabeça, marcou o gol de empate, o primeiro dele pelo Corinthians, sobrou até por alambrado, né, como a gente lembra. Então confira aí o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians contra o Palmeiras em 2009. Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o Fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer... E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, é o primeiro gol de diversos jogadores que passaram pelo Corinthians, né, recentemente. Jogadores que marcaram história no Corinthians, né, que fizeram história aqui no Timão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou algum outro jogador que vocês sentiram falta de estar aqui, comente aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, valeu, se você gostou, deixe seu like, tamo junto. É nóis, e como sempre, vai Corinthians!